Que é aquilo? Um pássaro. Que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. Que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. Que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vemos a mesma frase e o mesmo mandamento em Mateus capítulo 19, versículo 19. E também o encontramos a reafirmação em Efésios, no capítulo de número 6, versículos 2 e 3, com uma ampliação na promessa. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Hoje eu quero falar um pouquinho como os filhos veem os pais. Quando são pequenos, na infância de 1 a 3, conforme foi dito aqui, mostrado nesse vídeo, o pai é o super-herói, é um homem forte, é aquela pessoa que sabe tudo, aquilo que os filhos perguntam tudo. Depois de 7 a 10 anos,
o pai se torna o melhor atleta, ele é um piloto, o filho fica falando, pai, corre pai. Ele é um companheiro de aventuras, ele vai jogar bola com os filhos, ele vai brincar com as meninas. Quando os filhos ficam mais velhos, um pouquinho de 10 a 13 anos, eles se tornam juniores. E os juniores gostam muito de fazer atividades físicas com o seu pai, andar de bicicleta, soltar pipa, na praia jogam com os pais, nadam com os pais, o pai ensina ele a andar de jacaré, andar de prancha, de jacaré ou qualquer outra coisa, leva na escola, o pai sabe todas as lições. Quando os meninos chegam na adolescência, os meninos e as meninas, os pais levam para praticar esporte, dá iniciação a algum esporte que o pai às vezes não conseguiu, ele quer que o filho faça, então põe na escolinha de judô, põe na escolinha de futebol, põe na natação, tudo que o pai não conseguiu, ele manda o filho fazer. As meninas, o pai nessa época é aquele que sempre diz não às roupas das meninas e aos programas das meninas que vão até tarde. Elas ficam felizes com isso. Quando se tornam jovens, o pai é aquele careta que não entende nada. Aquele que sempre pergunta como faz as coisas mais óbvias do computador. Aquele que tem um baita celular, mas não usa nada, porque não conhece e não sabe usar os aplicativos. Os jovens se acham muito mais espertos do que os seus pais. Quando se tornam na vida adulta, os filhos são aqueles que vão visitar o pai só em ocasião especial. Natal, Ano Novo, aniversário, e olha lá. Não tem mais tempo com os pais como antes, porque agora eles estão muito ocupados. Já têm outros compromissos. Quando os filhos se tornam da meia idade, 30 e poucos para frente, eles acham que sabem mais do que os pais e que os velhos já eram. Estão ultrapassados. Vivem no século passado. Ouvem rádio. Não entendem nada de computador. Quando os filhos se tornam adultos, a idade madura, eles queriam ter a companhia dos pais para conversar e trocar ideias, ouvir a sabedoria dos velhos, mas nem sempre os pais estão vivos para isso. E aí eles suspiram. Ah, se o meu pai estivesse aqui. Esse vídeo explica um pouco como os filhos não têm paciência com os pais. Quando os pais não sabem passar um antivírus ou achar um e-mail, é de verdade. Mas os filhos não têm paciência. Quando eles pedem para o filho já ajudar a ter um negócio do WhatsApp, ou isso, aquilo, o computador, eles não sabem de verdade. Agora, por que Deus, lá em Êxodo, que é um dos 10 mandamentos, por que Deus fala sobre, única vez que Deus fala sobre filhos, em relação aos seus pais? Alô, alô, pessoal que está conversando, estou pregando já. Forte abraço, se não for atrapalhar, né? Quer que eu fale o nome? Obrigado. Por que Deus se preocuparia num monte de assuntos sobre uma nação, falar um assunto familiar? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem, para que você tenha vida longa, para que você prospere. Por que este pilar, esta coluna? Porque Deus estava ensinando a nação de Israel que, através dos ensinamentos dele, a nação prosperaria. E um dos princípios é exatamente esse. Afinal, o que é honrar os pais?
A palavra honra significa reconhecer o valor daquela pessoa no seu coração. Reconhecer o valor. A palavra honra também significa se submeter àquela pessoa. Quando você se submete, você honra aquela pessoa, a palavra dela. Também a palavra honra significa obedecer. Aquele que obedece os seus pais, honra os seus pais. Honrar também é levar em consideração as orientações, dar atenção para aquilo que os pais estão falando. Honrar é demonstrar afeto e carinho através de atos e ações concretas. Agora, por que o pai é importante? No Dia das Mães, eu já falei bastante sobre as mães, hoje eu não vou falar, as irmãs vão ficar bem felizes e quietinhas e vão aprender hoje. Porque aquele dia eu deixei vocês lá em cima. Hoje é dia de eu falar um pouco sobre os pais. Amém? As irmãs estão sempre ganhando tanta coisa, né? As mães. Hoje eu vou falar sobre os pais. Por que o pai é importante? Primeiro, ele é o provedor. O pai é mais provedor e deve ser o provedor da casa. Ele deve prover o sustento através do trabalho. Ele é o principal provedor da família. É através do seu trabalho que o pai supre a família em seu sustento e suprimento econômico, trazendo alimento, vestimenta, pagando as contas. É o pai que tem o peso sobre os seus ombros de sustentar a casa. Hoje, no mundo moderno, nem o pai fazendo o máximo, às vezes ele não consegue. Às vezes a mulher também tem que trabalhar fora para ajudar, porque vivemos em dias que a vida está muito cara. São Paulo tem se tornado uma das cidades mais caras do mundo. O pai é o provedor também de afeto. O pai exerce um papel muito importante na transmissão de afeto e carinho, abraçando e declarando o seu amor, declarando o quanto os filhos são importantes. O pai é o provedor de elogios também. Cada vez que o pai elogia os filhos, ele afirma a condição do filho e ele se sente seguro. Cada vez que um filho vem e faz alguma coisa, ele vem, pai, olha aqui o desenho que eu fiz. Pai, olha aqui a pipa que eu fiz. Pai, olha aqui a besteira que eu fiz. Quando fica mais velho, pai, olha a batida que eu fiz. Quando pega o carro. Por isso as crianças sempre perguntam aos pais se está bom, se está bonito, se eles estão bonitos, se o desenho está bonito. Não é assim? E mostram com orgulho, e eles mostram aqueles desenhos que você olha e fala, o que está aqui? Você olha, vira de ponta cabeça, o que está aqui, filho? É você, pai, você não está vendo? Ah, estou vendo. E esse monstro aqui, quem é? Ah, esse aqui é o cachorro. Então você não entende nada, mas você elogia, está lindo, filho, está uma beleza. Por quê? Porque cada vez que você elogia o seu filho, você nutre o seu filho de segurança, de afirmação. Amém, gente? Amém. Os pais também devem ser modelos. Modelo. Não modelo, aquele modelo. Modelo, exemplo. Porque o poder do exemplo é muito forte. Fala-se muito mais alto pelo procedimento do que pelo falar. Os filhos seguirão as atitudes dos pais, ou do pai, e não daquilo que eles falam. É muito comum o pai falar assim, filho, não fuma. Mas ele fuma. Claro que aqui na igreja, graças a Deus, nós estamos sendo libertos. Né? Cada dia que passa, Deus está operando, e os crentes que já estão mais tempo na casa de Deus, já deixaram de fumar há muito tempo. Mas, não é só vícios. Fala também sobre mentira. Se o pai fala assim, filho, não mente, mas toda hora ele está mentindo, o que o filho vai fazer?
ele vai copiar o exemplo do pai do que ouvir o que o pai fala. Então o poder do exemplo é muito forte e você forma os seus filhos através do exemplo, não através da falação. O pai também deve ser um modelo de pessoa espiritual. O pai é o cabeça do lar. E é o pastor do lar. O pai deve puxar a casa para as coisas de Deus, a esposa e os filhos. Sendo o sacerdote do lar, ele tem a responsabilidade, como um sacerdote na Bíblia, de conduzir os seus filhos a Deus, apresentar o caminho de Deus aos seus filhos. Na verdade, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 9, tem um texto muito lindo que eu gostaria que colocasse aqui, e também gostaria que alguém me desse uma Bíblia, porque eu esqueci a minha lá em casa. Que situação, hein? Obrigado. Põe aí para mim Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 5 a 9. Você vai ver como Deus é claro, trazendo a clareza aos pais da forma que eles devem tratar os filhos. Deuteronômio faz parte do Pentateuco, é um dos 5 livros de Moisés. E no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Deus falando aos pais. Agora o versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deus fala claramente que os pais, ou o pai principalmente, deve ser aquele mentor espiritual, deve ser aquele homem que conduz o povo, os filhos, ao entendimento das coisas de Deus. Primeiro está no coração deles, e depois, falando em casa, sentado, andando nas viagens, quando vai dormir, quando se levanta. Veja que Deus está cobrindo tudo, e é o homem que precisa fazer isso. É um grande erro falar para o marido, falar para a esposa, pega as crianças, leva para a igreja, esposa. É um grande erro. Ele é o que deve fazer isso. O pai também deve ser aquele que inicia, inspira os filhos para entrar na área profissional. Cabe ao pai iniciar os filhos no mercado de trabalho, ensinando a eles a trabalhar, acordando cedo, providenciando que tenham preparo e possam ingressar no mercado de trabalho com qualificações e preparo para receber melhor remuneração. É o pai que deve ensinar o filho, a filha, a ser trabalhadora. Deve orar pela carreira dos filhos, ajudá-los a crescer e a se estabelecer no mercado de trabalho. Eu me lembro uma vez que o nosso filho André queria receber um convite para ir para os Estados Unidos. E aquilo mudou a vida dele, a gente não sabia na época, mas foi tão custoso para nós. Nós tínhamos lugar que ele ia ficar, um pastor amigo nosso ia acolhê-lo na sua casa. Mas naquela época era tão caro ir para os Estados Unidos. Nós ficamos pagando um ano inteiro, só as passagens dele, ficou caro. Ele tinha 16 para 17 anos. Nós investimos e o pastor Gary, que o hospedou, apresentou a ele para um senhor lá na igreja. Ele trabalhou como voluntário na igreja.
por 1 mês e meio, não me lembro quanto tempo, acho que 1 mês. E ele foi sozinho, gente. Quando ele chegou aqui em Salvo, a Lúcia chorou no aeroporto. Meu filho está de volta. Ele tinha 16 para 17 anos, ele foi corajoso. E lá só foi para o lugar que falava inglês. E o que acontece? Isso mudou a sua vida. A partir disso que ele começou a entender sobre televisão, sobre vídeo, sobre filmagem. E despertou nele o desejo de ingressar nessa área. Ele estava fazendo a faculdade, depois de um tempo, falou, não pai, eu quero dedicar a essa área. E nós o ajudamos, pagamos cursos para ele, ajudamos a ele a dar um empurrão para ele, oramos por ele. E viabilizamos. Os pais, e principalmente o pai, deve fazer isso. Terceiro ponto principal que eu quero falar hoje é sobre a segurança que o pai deve trazer aos filhos. Cabe ao pai trazer segurança, amparo à família e principalmente aos filhos. O pai é aquele que deve proteger a esposa e os filhos. Os filhos descansam na proteção do seu pai. A proteção do pai, quando o pai está em casa, ali a proteção, a descanso. A segurança vem de voltar e ter um lugar para voltar. Elas sabem que podem voltar, porque o pai vai estar lá. Quando briga, chama o pai. Eu conto para vocês uma história da minha filha Marina, que o menino na escolinha batia nela todo dia. Lembra disso? Vou contar de novo. Que tem gente nova. Pai, o menino está me batendo. Um dia. Pai, o menininho está me batendo. 2 dias, 3 dias. Falei, eu vou catar esse menino. Um dia, com todo meu jeito, entrei na sala. Ela estava no pré, alguma coisa assim. Acho que tinha uns 5 anos, 6 anos. Eu entrei na classe, falei, quem é fulano de tal? Um pitoquinho assim, falou, eu. Cheguei bem perto dele, olhei assim, falei assim, com muito amor. A próxima vez que você encostar o dedo na minha filha, eu te arrebento. Você entendeu? Tranquilo, fui embora, resolvi o problema. Porque o pai é para isso. Quando os filhos precisam de ajuda, o pai entra em ação. Claro que quando o negócio vai ficando mais velho, fica mais difícil, né? Mas a segurança de correr para o pai. Pai, olha o que tal pessoa fez. E também, quando são adultos, sabem que tem um porto seguro para voltar e saber que o pai está lá. Além disso, o pai é aquele provedor de proteção. É um pouco parecido com segurança, mas é um pouco diferente. Porque os filhos sabem que o pai é o protetor. Eles recorrem a ele diante das situações adversas. E ele é o porto seguro, ele que protege a família, ele que traz aquele amparo. A figura do pai em casa é muito importante. Porque os filhos sabem, e a esposa sabe para onde que ele vai protegê-lo. Por isso que quando está batendo alguém, algum barulho lá fora, quem a esposa fala? Bem, vai ver o barulho lá fora. Quando tem alguém que está aprontando, quem que eles chamam? Marido, pai, vai lá ver, pai. E o pai, todo poderoso. Uma vez, vou contar para vocês mais um caos. Estávamos dormindo lá em Votorantim, e eu ouvia ao lado da cama. E eu durmo rápido normalmente, mas aquele dia eu estava... Falei, Lu, você está ouvindo isso? Estou ouvindo. Daqui a pouco a gente ficava quieto. Falei, uai. Tem alguma coisa no guarda-roupa. O que a Lúcia fez? Marco vai ver. E eu que sou muito destemido, fui lá. Falei, Lúcia, olha aqui. Eu acho que tem um rato aqui dentro. Olha aqui. O sinal que ele está roendo aqui, o nosso
Um guarda-roupa tão forte que até um ratinho ruía. Vamos ter que pegar esse rato. Ah, vamos. Meus irmãos, eu peguei uma vassoura tão grande e nada do ratinho. Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Cadê o rato? Nós não sabíamos o tamanho. Eu estava preparado com uma bazuca. E era já de madrugada e a gente atrás do rato. Fomos mexer as blusas, tiramos tudo e o fiado da mãe do rato não aparecia. Falei, bom, vamos dormir. Não, não vai dar para dormir, porque vai que ele sai. E senão não vamos dormir. E vai, não vai. Eu, tá bom, vamos achar esse rato, vamos lá. Quando mexi numa blusa assim, ele saiu. Irmão, mas era um rato tão grande, que era mais ou menos isso aqui. E eu, com a minha grandeza toda, fui com uma vassoura. Falei, mas é uma covardia isso, né? Mas não posso deixar esse rato. A vontade era, vai filho, vai embora. Deus te crie, vai para frente. Mas como eu ia ficar perto da minha esposa? Eu tinha que ser o homem, eu tinha que ser ali aquele que traz a segurança, a proteção. Eu não ia deixar um rato me desmoralizar. Não, 1000 vezes não. Eu peguei então e fui dando pancada nele até que uma hora acertei. Ele fez assim, morreu, faleceu. Peguei ele pelo rabinho e joguei lá fora. Pronto, podemos dormir. Proteção. Por isso que a esposa chama o marido para matar a barata. Agora, se o marido que é o protetor tem medo de barata, a coisa fica feia. O pai também tem que ser aquele que provê companheirismo. Faça dos seus filhos seus amigos. Crie pontes de relacionamento com eles. Quando meu filho ficou na adolescência, ele é muito ruim, sabe? Porque ele puxou a mãe. Normalmente aquilo que te irrita no filho é igual, não ao outro, é igual aquilo que você não gosta em você mesmo. Não me pergunte para explicar isso. Fala com a minha esposa que ela é psicóloga. Tem uns outros irmãos aqui também que são psicólogos. Mas dá uma raiva quando ele faz a mesma coisa que você faz. E ele me respondia. O André com 16, 17 anos. Hoje ele está uma bênção, mas já foi bocudo esse menino. E foi ficando ruim nosso relacionamento. Ruim. A ponto de eu falar com ele, ele não me atendia, eu já queria sair no braço com ele. Graças a Deus, depois de grande, a gente não bateu mais nas crianças, não ensinou. Mas a gente ensinava quando era criança, sim, pegava varinha, chinelo e tudo. Eles sabiam a minha autoridade. Pouco tempo atrás, o André falou assim, pai, você lembra aquela época que eu estava bem levado à breca? Estava bem nervoso, estava bem bocudo. Lembro, filho, como me ia esquecer? Um dia você me chamou na sala, pai. Falei, foi mesmo, filho? E você teve uma conversa séria comigo. Falei, não me lembro. Você falou assim, ou eu te obedecia, ou eu tinha que sair de casa. Porque você não aguentava mais a minha rebeldia. Falei, filho, nem lembro disso. Ele falou, pai, aquela conversa mudou a minha vida. Foi muito importante para mim. Porque eu compreendi que tinha limites. E que eu estava passando do limite do razoável. E aquilo falou comigo esses meses atrás, eu nem lembrava. Mas o que quer dizer isso? Eu estava perdendo meu filho porque eu não tinha como fazer alguma coisa com ele. Então eu fui aprender a jogar tênis. Para que ele também pudesse jogar tênis, para a gente, no futuro, jogasse tênis junto. E eu escolhi logo, ou tinha xadrez ou tinha tênis. Ou tinha baralho. Mas baralho para pastor não dá muito certo. Tênis. Porque eu vi os velhos com 80 anos jogar tênis. Falei, eu acho que dá para encarar. Então eu fui com 42 anos, eu fui aprender tênis. E hoje a gente joga tênis. A gente tem um tempo precioso, onde a gente separa um tempo para nós. Ali não tem mulher enchendo o saco. Ali é só marido, só o moço, só o homem. Eu criei uma situação. Não é que as mulheres atrapalham, não, com elas eu tenho outra forma de agir com as minhas filhas e com a minha esposa. Ontem, por exemplo, era dia dos pais. Minha esposa saiu comigo e... Fala glória a Deus aí, velho. Levou eu para comprar artigos de pesca. Uau!
estava com a mão aberta. Milagre total. Semeadura e colheita. Porque no aniversário dela eu abri a mão. Aleluia. E então, eu crio situações de companheirismo com os meus filhos. E o pai deve ser assim, amigo dos filhos, compartilhar cada etapa da vida dos filhos. Tem etapa do pipa, mas não vai demorar a vida toda. Se bem que tem os marmanjos de 40 anos soltando pipa. Vê se cria vergonha na sua cara. Pipa é para criança. Vai ter a época do namoro. Vai ter a época da paquera. Vai ter a época que eles vão fazer academia. Vai ter a época de tirar carta. Procure criar situações de ser o companheiro. Lá em casa, a minha mulher faz melhor isso do que eu. Eles são mais abertos com elas para falar cada coisa. Coisa de quem olhou, quem piscou, namoro aqui, namoro ali. Sempre é com ela primeiro. Quando vem para mim, o negócio já foi. Não tem mais nada para falar. Como eu disse no começo, cada etapa da vida é preciosa. E você precisa criar essas pontes de companheirismo para fazer dos seus filhos seus amigos. Porque logo, logo inverte. Eles vão ter a casa e você não vai ter a casa onde ficar. Aí, se eles não forem seus amigos, meus filhos já têm lá um decreto. Vão pagar e vão sustentar os pais. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sustentei a eles. E eles vão me honrar. E vão fazer o máximo possível. Pelo menos é o que está estabelecido. Espero que não mude. Quarta coisa que eu gostaria de falar é a paternidade em si. O relacionamento com o pai exemplifica o relacionamento com Deus, o nosso Pai. A estratégia que o diabo está usando ultimamente, preste atenção nas novelas, pode ver, preste atenção nos filmes, o pai sempre está mal. Sempre é um cara bruto, sempre é um cara adúltero, sempre é um cara que não dá bola para a família. Por que se está fazendo essa estratégia? Para diminuir a figura paterna. E quando não se tem a figura do pai, tem-se dificuldade para relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso pai. Se o meu pai aqui na terra for mal, ou for ausente, ou for violento, ou tiver me abandonado, imediatamente ou instintivamente os seus instintos, as suas emoções vão sempre levantar uma guarda contra Deus, porque assimila-se que se seu pai aqui na terra falhou, seu pai também eterno, seu pai celestial também vai falhar. E esse é um grande engano, porque por pior que tenha sido seu pai, Deus não falha. É uma estratégia do adversário destruir a figura do pai para trazer descrédito no relacionamento com Deus. Muitas pessoas têm raiva de Deus porque pensam que Deus vai fazer as mesmas coisas que os seus pais fizeram. Então eu quero dizer, a coisa mais linda que tem é você se sentir filho. Você sentir que tem um pai. Mesmo que o seu pai tenha falhado com você, Deus não vai falhar. Mesmo que você não tenha tido um pai aqui na terra, você pode ter um pai eterno, um pai celestial. Mas você precisa abrir o seu coração como um filho. Hoje é dia dos pais, mas os pais também são filhos. E nós primeiro precisamos ser filhos para depois ser pais. Eu quero passar um vídeo que vai dar mais um exemplo. É um vídeo bem curto, que vai exemplificar o que eu estou falando e depois eu vou fechar esse assunto com vocês. Nesse vídeo aparecem muitas situações sobre o pai.
Pai? Pai? Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje eu quero honrar os pais aqui da igreja. Vocês são demais. Vamos dar uma salva de palmas. Primeiro, espera um pouquinho. Vamos pedir que os pais fiquem de pé? Olha quantos pais bonitos nós temos aí. Agora sim podemos aplaudir os pais. Parabéns, papai. Parabéns. Pode sentar. Mas eu quero dizer também que não queremos só honrar os pais, mas queremos dizer que existe um Deus que é Pai. Nosso Deus e nosso Pai. É a forma que eu começo sempre as minhas orações. Porque não só é Deus, mas Ele também é meu Pai. E eu me sinto filho. Para que eu possa ser um bom pai, eu preciso aprender a ser um bom filho. No sentido de que eu também recebo de Deus provisão, eu recebo de Deus o modelo, eu recebo de Deus a segurança, e eu recebo de Deus a paternidade. Todos nós somos filhos de Deus. O texto que nós colocamos ali, mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E assim como honramos o dia dos pais, nós devemos honrar a Deus como nosso Pai. Amém, gente? E eu queria hoje presentear os pais, né? Nós não vamos sair daqui sem chumbo. Nós fizemos uma coisa que é muito útil para nós, os pais. E eu gostaria que os pais ficassem de pé para receber esse presente. Alô, atenção, pessoal, para distribuir aqui as lembranças para os papais. Providencie isso para nós aí. Eu não quero nenhum pai fazendo isso, quero mulher fazendo isso. Chega de homem servir os homens. Mulherada vai servir nós, feliz. Nós bolamos um negócio que seja útil. Mulher gosta de pente, né? Gosta de coisinha, bolsinha, tal. Para nós, eu pensei numa carteira. Uma vez nós fizemos isso, mas nós demos uma aprimorada na carteira. Pode distribuir, por favor. Põe mais mulher aí para distribuir. Está muito lento isso. Isso, está chegando. Cada pai vai receber um desse aqui. Ah, pastor, meu pai está lá no Mato Grosso. Posso levar para ele? Não. O presente é para você que está aqui. Tá bem? Mas meu pai está doente. Pode levar para ele. Mas se o seu pai podia ter vindo aqui, você vai pedir que ele venha um outro horário, ele vem aqui tomar um café comigo e eu dou uma para ele. Você vai receber isso, e aqui está o coiso da aliança, o logo da aliança. E esse aqui é bom, sabe por quê? Você vai pôr a carteira de motorista aqui, ó, e vai pôr os documentos do carro. Você vai pôr o que você quiser, o cartão de crédito. E como nós estamos com a igreja nova, o nosso novo logo, o Ministério Aliança está aqui. Você que já recebeu pode sentar. Mas eu quero orar pelos pais nesse momento. E eu gostaria que seu filho está aí, sua esposa está aí, sua nora está aí, seu parente está aí, que vá perto dos pais agora, que nós vamos orar pelos pais.
Ok? Pode bagunçar a igreja, não tem problema. Pode se levantar e ir onde ele está. Eu não esqueci não. Não quero nenhum pai sozinho, hein? Ei, não é para o pai ir atrás dos filhos. Os filhos vão atrás do pai. Vamos honrar o pai. Será o Benedito? Você pode. Podem vir aqui. Uai, não sou pai? A mamãe vai chegar perto do papai, os filhos vão abraçar os pais. Agora nós vamos fazer uma oração pelos pais. Eu vou pedir que a pastora Lúcia faça a oração, porque eu quero receber essa oração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando agora esses pais que estão aqui. Senhor, derrama agora uma dose sobrenatural da tua graça. Aqueles que hoje, ao ouvirem a palavra, se sentiram culpados, falhos, ó Deus. Que essa graça venha sobre eles e eles possam sentir o teu perdão e possam sentir que a partir de hoje eles podem ser diferentes e eles podem melhorar, Pai. Senhor, dá força àquele que está cansado, aquele que tem sido desonrado, Senhor. Que hoje, ó Deus, a tua alegria, a tua força venham sobre eles e haja um despertar nos seus filhos para honrá-los, ó Pai. Para lembrar, ó Deus, de tudo que eles já fizeram durante as suas vidas. Senhor, dá a eles a sabedoria que vem do Senhor, para que cada dia os seus passos sejam dirigidos por Ti, e eles possam tomar as decisões, ó Deus, pela Tua sabedoria. Derrama, Senhor, a Tua bênção, derrama a Tua graça, derrama o Teu amor, sobre cada um desses pais hoje, e fortalece-os na força do Teu poder, Senhor, para continuarem a caminhada, amando seus filhos, cuidando de seus filhos, ó Deus, e sempre se espelhando em Ti, ó Pai, como Pai perfeito. Que seja o Senhor, ó Deus, o alvo de cada um desses pais, em nome de Jesus, amém.